Tamiya questiona Gabimaru e diz que ele está destruído. Não seria melhor que ele o matasse? Eles trocam golpes em uma velocidade absurda e Tamiya reconhece que Gabimaru é um guerreiro sensacional por conseguir atacar nesse estado. Fala galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e nos ajude a criar a melhor comunidade de animes do Brasil. Eles são observados e identificam as dificuldades que cada um vem passando no momento. Tamiya diz que Gabimaru está mais cansado do que imagina e seus golpes já estão lentos. Já Gabimaru diz que Tamiya está pendendo para o lado esquerdo e que pelo visto seu braço está ferido demais para lutar agora. Kincho interrompe a conversa dos dois e diz que estão perdendo tempo. O mais importante do momento é obter informações sobre a ilha. Ele questiona Gabimaru sobre o que ele sabe sobre a ilha, onde está a Yamada Saemon responsável por vigiá-lo e, não menos importante, quem é a menina que está com ele. Gabimaru avalia que lutar não é a melhor opção. Além do mais, ele já não é mais Gabimaru o vazio. Então propõe uma aliança entre todos, a fim de que unam suas maiores forças. Tamiya ataca e para a espada a milímetros de Gabimaru. Ele se diz decepcionado porque não achava que Gabimaru fosse tão covarde para se render diante de seus inimigos. Kincho, no entanto, diz que Tamiya tem um pensamento muito simplório. Gabimaru conta os acontecimentos anteriores e fala também sobre o que ele sabe sobre a constituição dos gurus celestiais. Kincho e Tamiya ficam em choque, mas por razões diferentes. Tamiya pensa somente em batalhar, enquanto Kincho se pergunta como eles podem se regenerar assim. Eles seguem questionando Gabimaru, que diz que não sabe de mais nenhum detalhe, ele apenas quer ser perdoado e rever uma certa pessoa. Ele estaria disposto a tudo por isso. Kincho pede por provas, mas Tamiya diz que se ele chegar ao Horai e encontrar os gurus será uma maravilha. Ele não se importa muito com o perdão prometido. Ele diz que aprimorar suas técnicas é um meio para seu objetivo final. Ele quer ser imortal. Kincho, em choque, pergunta se ele irá tomar o Elixir para ele, e Tamiya diz que ser literalmente imortal é uma chatice. Ele quer realizar uma grandiosa façanha que será conhecida por diversas gerações, transformando ele em uma lenda. Essa sim é a verdadeira imortalidade. Kincho diz que não se importa com os objetivos de Tamiya, e que na verdade está muito interessado no estudo desses seres que não morrem. Tamiya diz que sabe um jeito de derrotar os gurus celestiais. Os três selam um acordo e a partir de agora são aliados nesta ilha. Quando Gabimaru vai contar mais sobre Mei, ela acorda. Ela era uma garotinha, mas parece que algo mudou. Ela amadureceu. Gabimaru corre e questiona Mei sobre quem ela é e o que ela sabe a respeito do Elixir. No entanto, ele se arrepende e se desculpa. Afinal, foi Mei que salvou a sua vida. Ele diz que se ela puder falar, ele é todo ouvidos e agradece pela ajuda anterior. Seria ela um guru como os outros. E o que era aquele poder que o salvou? Diz Gabimaru. Senta, Sagiri e a Kunoichi seguem em direção ao Horai. Senta pergunta algumas coisas a Roku, que confirma. Ele então diz que chegou a algumas conclusões. Este local é impossível que seja o paraíso, pois o sistema religioso foi criado por humanos. Tanto Horai quanto o Eixo são termos estrangeiros, e até mesmo o nome dos gurus celestiais tem origens de outros países que possuem diferentes idiomas. Todos os elementos dessa ilha vêm de uma interpretação cultural muito específica, ou seja, teve uma origem na mente humana. Ele se lembra de Makiamoro. Ele era fundador de uma nova religião e queria derrubar o shogunato. Essa religião era como a ilha, uma costura de várias religiões diferentes, causando uma certa distorção. Senta continua e diz que esta ilha possui um criador e que nunca foi intenção dele que humanos saíssem com vida de lá. Essa é uma pista valiosa e conhecer esses detalhes farão com que eles achem não só o Elixir, mas uma maneira de sair de lá. E o Zuriha pondera e diz que eles terão problemas se a teoria de Senta estiver certa, afinal tudo isso existe há mais de 1000 anos. Ela não duvida também que Gabimaru e Mei estejam mortos nesse momento. No entanto, Sagiri interrompe e diz que sabe que Gabimaru está a salvo e que ele não desistiu. Gabimaru pede a ajuda de Mei para que, caso ela conheça algum segredo dos gurus, conte a ele. Mei diz que existe tal forte e fraco, corpo forte e fraco, Tunden forte e fraco. Eles ficam confusos. Tunden é um meridiano abaixo do umbigo muito utilizado na medicina chinesa, mas tal eles não fazem ideia. Roku conta para Sagiri e seu grupo que tal é a energia que flui em todas as coisas. Os gurus têm controle sobre essa energia e tudo criado na ilha foi utilizando o tal. Norugai faz de tudo para que Shion a treine na arte da espada, mas ele diz que não adianta, ele não irá. Ele não quer ensiná-la, pois já está cansado de ver vidas jovens perecendo em sua frente. Norugai implora para que Shion a ensine. Ela diz que não quer mais ver pessoas que ela ama morrendo em sua frente. Shion explica que no mundo tudo flui em ondas e que ele tem a percepção destas ondas. Quem utiliza de forma aprimorada o tal, recebe ganho de força e resistência em seus corpos. E para que possa sentir, é necessário ter controle e equilíbrio, inércia e movimento, Yin e Yang.
sangue. No budismo, isso é conhecido como caminho do meio. Shion ensina técnicas da espada para Norugai, e ela não tem muito como ficar apenas na teoria. Monstros aparecem e eles precisam se defender. O aprendizado terá que ser no campo de batalha. Shion diz que ela está livre para aprender sozinha e que ele não pode ser seu mestre pois tem uma missão. Ela responde: sim, mestre. Ele percebe que precisa aprimorar suas habilidades, mas sabe que não tem tempo para isso na ilha. Os monstros também aparecem para Gabimaru e seus novos amigos, e Tamiya, sem pensar muito, apenas ataca. Ele diz que não existe lugar melhor para se aprender do que na própria batalha. Ele puxa Mei para seu ombro e diz para que ela o ensine a dominar o tal. Os irmãos Asa saem do poço com determinação. Os humanos transformados em flores instintivamente tentam segurar todos que tentam escapar do poço. Enquanto Toma quer reavaliar e sair da ilha, Chobei só pensa em matar todos os gurus. Ele diz que já identificou os pontos fracos deles, observando a sua última luta. Ele acredita que este ponto só possa ser no umbigo ou na virilha, o que faz sentido contando que estes seres são meio que plantas, e seria onde as raízes ficam. Um ser estranho aparece na surdina, mas diz que eles não precisam temer. Ele está ali apenas para avaliar a situação por ordem dos gurus celestiais. Ele os chama para uma conversa. Ele diz ser um doshi, e junto com seus colegas foram encarregados de procurarem a todos os humanos. Ele também explica que existem os Soshin, eles são desprovidos de intelecto. Já os doshi vivem em meio aos gurus e fazem as tarefas mais trabalhosas. Ele pede que os irmãos voltem ao poço e se deixem transformar em Tan. No entanto, Chobei ataca. Chobei é acertado em um contragolpe, mas não faz diferença. Ele segura o braço deste monstro e o arranca. Ele não quer conversa e diz que já que esse ser vive próximo aos gurus, o melhor jeito de achá-los é metendo a porrada nele. Uma luta começa e Chobei segue atacando. Apesar de ter talento, ele não consegue controlar muito bem o tal, e o ser continua se regenerando ao ser atingido. Ele recebe um golpe que o derruba, fazendo-o sangrar. Toma se desespera e grita por seu irmão. O doshi diz que Chobei, apesar de forte, era apenas um humano e portanto fraco. Quando vai jogá-lo ao poço, Chobei o surpreende e ataca, dizendo que nunca se baixa a guarda em uma luta. Chobei tranquiliza Toma, do seu jeito, e pergunta o que ele está fazendo que não está dando cabo dos mais fracos. Chobei se regenerou e o monstro se pergunta se ele se fundiu aos outros enquanto estava no poço. Ele demonstra mais poder e pergunta que aura é essa que sentiu vindo do monstro. Chobei agora está com um tal muito mais elevado. A luta continua e Chobei vai mostrando que também pode se regenerar. Ele diz não saber o que está acontecendo, mas seu corpo está sendo muito útil neste momento. O monstro pergunta a Chobei se ele não teme perder sua humanidade agora que o seu corpo está mudando. Ele relembra uma cena da infância e vemos que ele fará tudo para proteger Toma. O monstro não entenderia. Chobei ataca e percebe que o ponto fraco é no umbigo, como ele desconfiava. Seu tal continua a crescer de forma assustadora e ele já começa a perceber o tal fluindo também do monstro. Chobei percebe como o monstro canaliza seu poder e o neutraliza. De forma surpreendente, ele canaliza o tal em suas mãos e cria um buraco na barriga do monstro. Chobei diz para que ele não morra, pois tem muitas perguntas ainda a fazer e que ainda precisa aprender muito sobre o tal. Gabimaru e seus aliados seguem lutando. Tamiya ataca e pergunta para Mei se ele está indo bem. Ela diz que não, força bruta apenas não serve, mas ele parece não entender. Tamiya mostra Gabimaru lutando e ela diz a mesma coisa. Kincho segue analisando os monstros derrotados e percebe que eles possuem organizações internas completamente diferentes uns dos outros. Gabimaru segue se perguntando como o Mei o salvou e pensa que um humano normal não conseguiria. Ele encara Mei que chora e ele se lembra que no fundo ela é apenas uma garotinha. Vemos que um doshi vê Mei e tenta pegá-la. Ele explica que a mestra Mei foi banida do Horai há muitos anos, que todos ficaram desconcertados. Nitidamente Mei está desconfortável e não quer retornar. Gabimaru fica pensativo e não sabe se ele deve se meter nessa história. Mei, no entanto, está chorando e quando olha para Gabimaru, ele instantaneamente se põe entre ela e o doshi para salvá-la. Uma luta começa a se desenhar e um novo doshi aparece. Eles possuem controle sobre os insetos da floresta e os utilizam para atacar. Os doshin possuem controle do tal e como os gurus atacam com energia invisível, dificultando a luta. Os monstros dizem que eles não são fortes suficientes para impedir que eles levem Mei e que não faz sentido que eles se importem com ela. Gabimaru diz que já não é mais o mesmo e que é natural ajudar quem salvou a sua vida. Gabimaru e Tamiya se revoltam com os abusos que Mei poderia sofrer e dizem que vão matá-los. Vemos que Mei foi banida do Horai por apenas possuir controle sobre seu Yin. Os outros celestiais possuem controle sobre o Yin e
yang e por isso podem transitar entre os sexos masculino e feminino. Gabimaru, com cada vez mais raiva dos monstros, utiliza seu ninjutsu. Os Doshins reconhecem que vai ser difícil transformá-lo em Tan e por isso mudam sua constituição física utilizando os insetos que controlam. Uma outra luta começa. Tamiya ataca, porém as escamas das borboletas fazem com que ele perca um pouco dos sentidos. Gabimaru consegue causar certo dano, porém ele não conhece o ponto fraco do monstro como Chobei. Gabimaru utiliza sua habilidade Ponte de Chamas e ganha algum tempo na batalha. Este tempo é crucial e Kincho diz que Gabimaru está se esforçando demais. Para que ele perceba o tal, sua mente precisa ser fraca e forte ao mesmo tempo. Ele diz que enquanto Gabimaru e Tamiya lutavam, ele decifrou as falas de Mei e pediu para que ela demonstrasse o seu tal. Ela deixou que Kincho tocasse, e isso fez com que ele pudesse sentir o dele também. Mei toca as mãos em Gabimaru. Tal é a expressão palpável da força vital, e ele precisa enfraquecer sua mente, que já é forte. Mei diz que fraqueza é a fonte da força, e força é a fonte da fraqueza. Gabimaru lembra de Sagiri e entende como agir. Kincho diz que entende que é difícil aprender assim de repente, mas Gabimaru diz que já pegou o conceito. Todos ficam surpresos com Gabimaru podendo agora perceber o tal, ainda mais com a explicação tão breve. Tamiya diz que na verdade ele não está surpreso, afinal, Gabimaru é de Iwagakure, e apesar de talvez ele não conhecer o termo tal, não estranharia se ele utilizasse técnicas semelhantes. Pela percepção do tal em seu inimigo, Gabimaru agora consegue prever a intenção e direção dos ataques. Ele também sente a presença dos monstros ao redor dele, não só dos fortes, mas também dos fracos. Gabimaru sente as ondas geradas pela colisão de uma pequena gota d'água, e controlando o tal, para o ataque inimigo, contra-atacando com uma força incrível. O Doshin não entende como ele utilizou essa técnica, e afinal é impossível para um humano. Gabimaru agora está no mesmo nível dos gurus celestiais. Já com os Doshins derrotados, Gabimaru pergunta mais sobre os gurus e seus aliados. O monstro decide ajudá-lo, já que está perto da morte, e diz que eles foram designados para espiar os humanos que chegaram à ilha, pois estes eram diferentes, e suas habilidades poderiam se transformar em um problema para os Doshins e os gurus. Tamiya grita e diz que Gabimaru não vai roubar os seus holofotes. O Doshi, que fingia ter se rendido, tenta um novo ataque, mas Gabimaru combina ataques com Tamiya e os derrota. Sagiri, Yuzuriha, Senta e Roku chegam enfim ao Horai. Eles são recebidos por um guru que não parece muito amigável. Espero que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal.